Medidas específicas de proteção. Medida protetiva e medida socioeducativa, quais as diferenças? Medida protetiva para criança e adolescente, para os dois. Medida socioeducativa só para adolescentes. Repetindo, medida protetiva para criança e adolescente, enquanto medida socioeducativa só para adolescente. Medida protetiva para criança e adolescente são 9 medidas protetivas e o rol é exemplificativo, podem haver outros. Verificadas as hipóteses do artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, entre outras, a seguinte medida protetiva para criança e adolescente: encaminhar os pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, encaminhar eles, né? Orientação, dar apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino, escola, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, conselho tutelar. Eu escrevi conselho tutelar sim, conselho tutelar não, é outra coisa. Conselho tutelar, acolhimento institucional, o conselho tutelar pode fazer, sim. Aqui, ó. Acolhimento institucional é medida protetiva? Sim. Está no rol do 101. Acolhimento institucional, era isso que eu achava que não era, mas acolhimento institucional é medida protetiva. Inclusão em programa de acolhimento familiar é medida protetiva. O Conselho Tutelar não pode fazer isso, ele só pode colocar em acolhimento institucional sim, e em acolhimento familiar não. E colocação em família substituta, o Conselho Tutelar também não pode, mas é medida protetiva. Então, é medida protetiva. Colocação em família substituta, vai proteger a criança, tirar dessa família e colocar em outra. É medida protetiva, inclusão em programa de acolhimento familiar. Tirar dessa família e colocar em outra. É um programa de acolhimento familiar para poder acolher. É medida protetiva. Acolhimento institucional, sim. Medida protetiva, sim. Medida protetiva é catar a criança e correr num acolhimento institucional. O Conselho Tutelar pode fazer isso? Pode. E o resto, que é encaminhar os pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ambulatorial, tudo medida protetiva para criança e para adolescente, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional é medida protetiva, inclusão em programa de acolhimento familiar é medida protetiva e colocação em família substituta é medida protetiva, sim. Veja aqui para você ver. As medidas de proteção, aqui artigo 98, medidas de proteção a criança e adolescente são aplicáveis sempre que ocorrerá omissão ou ação da sociedade ou do Estado, né, que ameacem ou violem, ameaçar os direitos da criança e adolescente por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável em razão de sua conduta, né, das medidas específicas de proteção. As medidas específicas de proteção na aplicação dessas medidas, leva-se em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares. Também são princípios, aí tem os princípios da medida de proteção, que eu vou falar depois. E agora eu estou falando apenas das medidas protetivas, que são aplicadas tanto ao adolescente quanto à criança, e é um rol exemplificativo, esse artigo 101. Medida protetiva, de baixo para cima, 9. Medida protetiva ao adolescente e à criança, e é exemplificativo, são 9 medidas protetivas. 9. Medida protetiva, colocar em família substituta é medida protetiva? Sim. Inclusão em programa de acolhimento familiar é medida protetiva?
Sim, vai proteger, vai incluir num programa de acolhimento familiar, vai trocar por uma família substituta, medida protetiva, inclusão em programa de acolhimento familiar, medida protetiva, vai catar e acolher num lugar institucional específico, acolhimento institucional, medida protetiva. É a única que o Conselho Tutelar pode fazer, salvo engano aqui, é essa medida protetiva aqui. Desculpa, medida protetiva não. O único que o Conselho pode fazer é o acolhimento institucional, que o Conselho Tutelar pode pegar e fazer, o resto precisa do juiz. Medida protetiva a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inclusão em programas oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Medida protetiva a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Medida protetiva você incluir essa pessoa a um tratamento de alcoólatra? É uma medida protetiva. É uma medida protetiva a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, de orientação às pessoas que usam drogas, toxicômanos? Sim, é medida protetiva incluir em programa oficial de auxílio comunitário, de orientação, tratamento ao alcoólatra ou toxicômanos. Também é medida protetiva a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Também é medida protetiva a requisição de tratamento. Pedir, por favor, requisitar um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial? Sim, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Sim, trata-se sim de medida protetiva, você pedir ajuda do médico, do psicólogo, do psiquiátrico, do médico psiquiatra, em regime de hospital ou ambulatorial. Também é medida protetiva a inclusão em serviços ou programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e adolescente. Também é medida protetiva a matrícula e frequência obrigatória na escola do ensino fundamental. E a medida protetiva orientação, apoio, acompanhamento, orientar, apoiar, acompanhar temporariamente, medida protetiva. E a medida protetiva encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. São só os 9 itens da medida protetiva que eu queria muito ter feito esse videozinho, porque eu achei muito legal você ter um áudio específico só sobre o que é medida protetiva. Relembrando, é um rol exemplificativo. A medida protetiva é para criança e para adolescente, para os dois, enquanto a socioeducativa é só para adolescentes e a socioeducativa são 7 medidas taxativas, enquanto a medida protetiva são um rol de 9 medidas exemplificativas. A protetiva pode ter mais. Essa que eu estou inventando na minha mente, de falar para a criança ir para o inferno, é crime, é infração do ECA, eu inventei. E a minha maneira de ficar comunicando às pessoas sobre isso, eu inventei, eu acho que pode entrar aqui porque é exemplificativo. Então, é tudo certo.